Olá a todos, o meu nome é Germano Caberlões Manioto e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, meu projeto de diplomação do Programa de Engenharia Elétrica da URGS, intitulado Super Resolução de Áudio utilizando redes neurais artificiais. Bom, primeiro a estrutura da minha apresentação, eu vou começar introduzindo um pouco do assunto, explicando o que é a super resolução de áudio. Depois eu vou fazer uma fundamentação teórica, mencionar um pouco como foi feita a metodologia do meu projeto, fazer uma análise estatística da base de dados, e depois eu vou, de fato, partir para a implementação das redes neurais e analisar os resultados dessa implementação. E, por fim, eu vou dar uma breve conclusão. Então, começando com a introdução, a superresolução de áudio nada mais é do que aumentar artificialmente a taxa de amostragem de um sinal de áudio. Né? Então aqui à esquerda a gente consegue ver dois gráficos que mostram um sinal de baixa resolução, de taxa de amostragem de mais ou menos 24 kHz, e a gente vê que quando a gente quer aplicar essa super resolução, a gente consegue efetivamente aumentar o número de amostras entre cada intervalo de tempo e também a gente consegue reconstruir as frequências maiores. Né? Então, aqui nesse caso, o áudio original era de taxa de amostragem de 24 kHz e ele foi amplificado para 48 kHz. A motivação do meu projeto de diplomação é basicamente resolver o problema de superresolução permite uma série de aplicações possíveis, principalmente em telecomunicações. Por exemplo, a taxa de amostragem de telefones é de 8 kHz. Só que isso dificulta um pouco a gente entender e diferenciar alguns fonemas, né? Por exemplo, S ou F. Né? E com a super resolução de áudio, se bem feita, se bem reconstruída, ela conseguiria permitir que a gente conseguisse diferenciar esses fonemas. Né? E também serve para diversas outras aplicações. Né? Uma bem interessante também é de restauração de áudio. Né? Seria possível, então, a gente pegar arquivos de áudio bem antigos, né, de 1950, por exemplo, e aplicar essa super resolução e a gente tem o áudio, enfim, reconstruído, né, de uma qualidade melhor e mais inteligível. Além disso, seria tirado o ônus dos microfones de terem que ser mais caros, de terem uma qualidade maior, para conseguir, mesmo com microfones de menor qualidade, conseguir, então, através da super resolução, capturar áudios artificialmente com uma qualidade maior, usando um microfone mais barato. E por fim, a ideia de utilizar redes neurais para solucionar esse problema é que elas acabam sendo, por conta da sua estrutura, apropriadas para resolver esse problema e que recentemente, na última década, muitos estudos foram feitos das redes neurais, né, a respeito das redes neurais, para resolver problemas como esse, principalmente para super resolução de imagens. Né? Mas nos últimos 5 anos a gente tem visto também um grande desenvolvimento na super resolução de áudio. Então, o meu objetivo principal é fazer duas arquiteturas de redes neurais e conseguir comparar elas com uma baseline. Né? Aqui a baseline clássica, que se chama, né, que é uma abordagem que não utiliza redes neurais, vai ser a interpolação por spline bicúbica. Né? Então, é feita uma super resolução utilizando basicamente uma interpolação que acaba por não reconstruir as frequências maiores, como a gente vai ver mais tarde. E um objetivo específico muito importante do meu projeto é avaliar a aplicabilidade dessas redes neurais em tempo real. É muito importante, se a gente deseja utilizar essas redes neurais, por exemplo, em telefonemas ou, enfim, nas telecomunicações em gerais, que elas consigam ser aplicadas em tempo real, né? Que elas tenham um baixo tempo de inferência, que se chama, né? Que elas não levem muito tempo para transformar um áudio de baixa resolução em um áudio de alta resolução. Então agora eu vou tratar um pouco da teoria de som, né? E de teoria de processamento de sinais. O som nada mais é do que
uma representação da amplitude da pressão, né? Então, a pressão atmosférica, quando há uma fonte sonora, né? Essa fonte sonora ocorre através de oscilações, de vibrações, ela acaba gerando também essas oscilações de compressão e rarefação nas moléculas da atmosfera, né? Ou, enfim, pode até ser dos sólidos. E essas compressões e rarefações, elas são percebidas pelo ouvido humano como som. E é através dessa percepção que a gente consegue modelar o som como ondas, né, como essas formas de onda contínua que contém essas cristas e vales. E cada uma dessas ondas pode ter a sua frequência. Né? Normalmente o som, pelo caráter oscilatório dele, ele é modelado como ondas sinusoidais. Né? Mas, obviamente, pelo teorema da superposição, ele consegue ser também modelado como uma soma de diversas senoides. Né? Então ele não apresenta essa forma bonitinha como a gente está vendo aqui nessa imagem. E, como eu mencionei antes, todo som tem a sua frequência, né? Então o ser humano ele consegue escutar frequências entre mais ou menos 20 Hz e 20 kHz. Então, acima de 20 kHz não é audível pelo ser humano e abaixo de 20 kHz também não. E isso é uma coisa muito importante para ser levado em conta no meu projeto, como a gente vai ver em seguida. E para a gente conseguir ter uma representação digital do som, a gente tem que converter ele em áudio. Né? Então, como o som ele é essa onda contínua no tempo e na pressão, é necessário primeiro transformar ele de forma a ser utilizado pela eletrônica digital em bits. Então a gente faz uma discretização tanto no tempo como na amplitude. Então aqui à esquerda a gente vê a amostragem, que é o procedimento de se retirar amostras no intervalo fixo t, né, que se chama o período de amostragem do sinal. E a gente também discretiza na amplitude, como a gente vê aqui pelo gráfico à direita. E esse processo é chamado de quantização. E para cada uma dessas amostras temporais são alocados um número fixo de bits que vão ser usados para representar esse som. Normalmente são usados profundidade de bit, que se chama de 16. Então, para cada amostra, são usados 16 bits para representar esse intervalo aí de som. E isso permite que hajam 65 mil diferentes possibilidades de se representar uma amostra de som. E quanto maior essa profundidade de bits, maior vai ser a resolução, então maior vai ser a qualidade percebida. Mais detalhes a gente vai conseguir perceber. O mesmo vale para a taxa de amostragem. E um resultado muito importante da teoria de processamento de sinais é o teorema de amostragem de Nyquist-Shannon. Ele basicamente diz que se a gente quer reconstruir um sinal discreto na sua representação contínua que a ele originou, a gente precisa que a frequência de amostragem desse sinal seja a metade da frequência de Nyquist, que se chama. Perdão, deixa eu me corrigir aqui. Na verdade, a gente precisa que a frequência de amostragem desse sinal seja no mínimo 2 vezes maior do que a máxima frequência por ele apresentada. Isso garante que o sinal vai ser reconstruído de forma adequada, sem que sejam gerados artefatos. Então aqui, por exemplo, no gráfico abaixo à esquerda, é o limite, né? Ele está sendo reconstruído utilizando a frequência de amostragem 2 vezes maior do que a máxima frequência desse sinal senoidal. Enquanto que no gráfico abaixo à direita, foram retiradas muito poucas amostras pelo tempo. Então, ele acaba, quando ele é reconstruído, a gente vê pelo sinal verde tracejado a reconstrução e a gente vê que ela é incompleta, que ela não representa de fato o sinal. E esse resultado é muito importante para o meu caso. Né? Como a gente viu antes, o ser humano ele consegue escutar sons de até 20 kHz. Então isso significa que para a gente representar esses sons de 20 kHz, a gente precisa que o áudio tenha uma frequência de amostragem de no mínimo 40 kHz. Outras coisas muito importantes que a gente também tem nos áudios são a representação dele em frequência. Né? Antes a gente viu a representação dele no tempo e
o som também pode ser representado na frequência. Para isso é feita a transformada de Fourier, que ela basicamente separa o som nas diferentes frequências e, tipicamente, a transformada de Fourier ela pega a onda inteira, né? Então aqui a gente vê na esquerda a DTFT, que é a transformada de Fourier de tempo discreto. Só que nesses casos ela acaba não sendo muito útil porque a gente consegue assumir que a frequência varia ao longo do tempo, né? Uma pessoa não vai ficar tocando um instrumento para sempre no mesmo tom. Então, para isso é utilizada a STFT, que é a transformada de Fourier de curto tempo, em que se usam janelas convolucionais na DTFT para a gente conseguir então ter essa representação, né? No meu caso, eu utilizei janelas de tamanho 512, porque 512 é praticamente o mínimo que o ser humano consegue escutar, né? Então, a 48 kHz de frequência de amostragem, uma janela de tamanho 512 representa 10 milissegundos, que é mais ou menos a resolução que o ouvido humano consegue entender. Então aqui, abaixo à direita, a gente vê o gráfico de um espectrograma, né? Então essa é uma outra representação possível gráfica, né, de um som. E também, daí, da teoria de processamento de sinais, vem também os filtros. Os filtros são fundamentais porque eles permitem a gente cortar as frequências indesejadas, né? Então, quando a gente vai fazer a subamostragem ou então a superresolução, a gente precisa aplicar filtros antes, né? Ou depois, depende do caso. Eles também são muito utilizados na hora de converter o sinal da sua versão contínua para sua versão digital, né? Então, do analógico para digital, precisa ser aplicado um filtro antes. Então, agora eu vou falar um pouco sobre aprendizado de máquina e aprendizado profundo. É importante primeiro definir bem o que é o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, né? Eles são conjuntos da inteligência artificial, que é esse campo que basicamente é composto por qualquer computador, qualquer programa de computador que não exija interferência humana, né? Que não exija ajuda humana, digamos assim. Então, programas muito simples podem ser classificados como inteligência artificial. E o aprendizado de máquina é um subconjunto da inteligência artificial, que basicamente significa que o computador, que o algoritmo, ele vai aprender a partir dos dados. Então, antes de ele conseguir executar uma tarefa, é necessário que a gente alimente a ele dados para que ele aprenda mais ou menos a distribuição desses dados e consiga aplicar o seu algoritmo. E, por fim, o aprendizado profundo é um subset desse aprendizado de máquina, que basicamente ele utiliza redes neurais para fazer isso, né? Então, essas redes neurais elas têm a vantagem de que é muito fácil adicionar uma dimensão a mais, né? Então, elas conseguem lidar com vetores de tamanho grande sem muita dificuldade, o que é o caso para algoritmos mais simples de aprendizado de máquina. Então, a gente vai ver primeiro diferentes categorias de aprendizado de máquina, né? Isso pode ser dividido entre supervisionado e não supervisionado. No supervisionado, a cada ponto de exemplo corresponde um rótulo, né? Então a gente tem uma entrada e a gente já sabe a saída, digamos assim. E o objetivo normalmente é fazer uma classificação, como é no gráfico acima à esquerda, ou uma regressão, como é o exemplo do gráfico abaixo à esquerda. Já no caso não supervisionado, a gente não tem os resultados, né? A gente então não tem rótulos para cada ponto de dado e o algoritmo vai tentar aprender relações fundamentais dos dados. E outra característica muito importante, né, do aprendizado de máquina é o sobreajuste e o subajuste. Basicamente, o sobreajuste ele acontece quando o algoritmo é muito complexo e ele chega a uma distribuição que é demais, digamos assim, né? Que quando a gente adiciona um novo ponto de dado, a gente vê que na verdade ela é incorreta. E o subajuste acontece quando o algoritmo é muito simples, né? Quando ele chega numa representação que é muito simples e que é muito longe da realidade, né? Já o ajuste correto acontece quando de fato a gente encontra a distribuição desejada do nosso resultado. Para que esse aprendizado aconteça, é feita a otimização de parâmetros utilizando a descida do gradiente. Então, os parâmetros são todos esses valores que o algoritmo de aprendizado de máquina vai aprender. E os hiperparâmetros são todos aqueles que a gente já fornece de antemão, que não são aprendidos. E para isso,
é utilizado o algoritmo de descida do gradiente, como está apresentado nas imagens à direita. Um dos hiperparâmetros muito importantes é a taxa de aprendizado. É ela que vai determinar a velocidade e o tamanho dos vetores da descida do gradiente. E se for um valor muito alto, por exemplo, de 0,1, o aprendizado não vai convergir, ele vai divergir. E isso não vai resultar numa performance muito boa. O que a gente deseja é uma taxa de aprendizado suficiente, uma boa, que daí ela vai convergir, mas não tão rapidamente e não tão lentamente. Já o aprendizado profundo, ele necessita de redes neurais. E o que são redes neurais? Elas são compostas por diversos neurônios, né, ou perceptrons, conectados entre si por camadas. E esses perceptrons, eles nada mais são do que uma transformação linear somada de um viés, e esse resultado é aplicada uma função de ativação não linear. E é importante que seja não linear para que a gente consiga reconstruir basicamente qualquer função que a gente deseja. Né? Essa é uma das propriedades fundamentais das redes neurais, é a não linearidade. Se não houvesse essa função de ativação não linear, a rede neural não seria capaz de reconstruir, enfim, funções arbitrárias, por exemplo. Né? E é fundamental que ela seja não linear. E aqui estão diversas dessas funções de ativação não lineares. A mais simples dela é a máximo entre 0 e x. Então, para todo valor negativo de x da entrada, né, dos pesos, a gente vai ter que a saída vai ser zerada. E para todo valor positivo, a saída vai ser linear. Né? E só essa função já é capaz de modelar qualquer distribuição, qualquer função não linear que tenha. Para que a rede neural aprenda os pesos de cada neurônio, é utilizada a retropropagação. Né? Então, os pesos eles vão ser atualizados conforme a taxa de aprendizado e conforme a derivada do valor da perda, né? Da função de perda aqui representada por J, da camada seguinte. Né? Então, é chamado de retropropagação porque primeiro esse algoritmo acontece da camada final e depois os pesos vão sendo atualizados de camada anterior em camada anterior, até chegar na primeira camada. E daí começa a próxima etapa de aprendizado. Para a gente evitar o sobreajuste, como a gente viu antes, quando o modelo é muito complexo, é necessário utilizar técnicas de regularização. Existem diversas técnicas diferentes, e as mais importantes e mais simples são a parada antecipada, em que basicamente, conforme a rede neural vai aprendendo por épocas, a gente para o treinamento na época que atingiu o mínimo da taxa de erro de validação. Outra técnica muito importante de regularização é o dropout, em que durante o treinamento, alguns neurônios, normalmente é utilizado metade, para cada iteração são selecionados aleatoriamente metade dos neurônios para serem ocultos durante ela. Né? Então, eles são zerados, são cortados fora, e isso permite que eles aprendam de forma mais generalista, né? Cada neurônio consiga ser autossuficiente, digamos assim, seja mais individual, e também permite a rede uma certa regularização, então impede o sobreajuste de acontecer. Algumas arquiteturas muito importantes das redes neurais são, por exemplo, as redes convolucionais, aqui demonstrado, em que elas utilizam somas de convolução, são muito utilizadas para problemas em que envolvam imagens ou áudio, e os autoencoders, que também são redes neurais capazes de reconstruir a sua entrada. Né? Tipicamente, o objetivo do autoencoder é aprender uma representação da sua entrada diferente. Eles também servem e são muito úteis para remoção de ruído. Né? Então, quando tu aplica um autoencoder e treina os dados para serem removidos os ruídos, eles são muito bons nisso. Agora eu vou falar um pouco da metodologia, né, de como que eu vou resolver o problema da superresolução utilizando toda essa fundamentação teórica que eu acabei de dar. Então, primeiro eu preciso selecionar uma base de dados da qual a gente vai utilizar para treinar os modelos. A base utilizada é a CSTR VCTK Corpus, que consiste em 110 falantes, cada um fala mais ou menos 400 áudios, de duração média de uns 3 segundos.
e a taxa de amostragem desses áudios é de 48 kHz. Então a gente já sabe que contém todo o espectro da frequência audível pelos seres humanos. E para a rede neural funcionar, ela precisa ter um tamanho e uma saída, né? Um tamanho fixo de entrada e um tamanho fixo de saída. E aqui foi selecionado 512, que, como eu falei, ela é uma janela que corresponde a 10 milissegundos, que é mais ou menos a resolução que o ouvido humano consegue escutar. E as arquiteturas utilizadas foram o autoencoder, antes mostrava a Oreo e o NET, que é basicamente um autoencoder que utiliza convoluções ao invés de camadas completamente conectadas. E dois tamanhos por arquitetura foram utilizados, uma versão pequena e uma versão maior. Além disso, foram testadas diferentes taxas de ampliação. Então, R igual a 2, 4 e 6. Então, a gente parte de 24 kHz, 12 kHz, 8 kHz, para fazer a taxa de amostragem chegar a 48 kHz. E para isso foi utilizado o Python pelo Google Colab, utilizando as placas de vídeo A100 e V100. Então aqui a gente tem novamente a arquitetura de um autoencoder, e aqui está a arquitetura da Oreo UNet. A gente vê que para realizar tanto a subamostragem como a superamostragem, ou a superresolução, são utilizadas camadas convolucionais. Só que, para conseguir ter o efeito da ampliação de largura de banda, né, a superresolução, são juntados duas camadas adjacentes, né? Então é feito um procedimento que se chama de Dimensional Subpixel Shuffling, né? Então os pixels, entre aspas, né, as amostras de áudio são embaralhadas entre duas diferentes features. Essas features são provenientes das redes convolucionais. E isso permite que a gente parta de dois vetores de tamanho n para um vetor de tamanho 2n, por exemplo. Então isso permite que essa superamostragem aconteça através de uma rede convolucional. Como a gente vai ver, essa arquitetura, como é mais complexa, ela consegue aprender melhor as frequências maiores, né? Então aqui a gente tem a tabela do tamanho das 4 diferentes arquiteturas que a gente está utilizando, né? Duas para o autoencoder e duas para Oreo e UNet. No caso do autoencoder, a gente tem uma arquitetura consistindo de 526 mil parâmetros e outra consistindo de 211 mil parâmetros. Já para Oreo e UNet, a gente tem uma arquitetura que consiste em 95 mil parâmetros, milhões de parâmetros, perdão, e outra consistindo em 149 mil parâmetros. E as métricas de desempenho utilizadas são a Signal to Noise Ratio, então a relação sinal-ruído, que basicamente é uma medida que quanto maior ela é, maior é a qualidade percebida pelo sinal, né? Ela tem uma correlação positiva com a qualidade do sinal. Então ela pega o sinal original, subtrai o sinal resultante e pega o sinal resultante e divide por esse resultado, né? Então essa relação vai ser essa métrica de desempenho. E também é utilizada a LSD, que é a Log Spectral Distance, que é basicamente a distância logarítmica espectral. E por ser uma medida de distância, quanto menor ela é, melhor ela vai ser. Só que aqui ela utiliza a potência, né? A potência espectral dos sinais que precisa que é derivada a partir da transformada de Fourier. Então a LSD só vai conseguir ser calculada no final do treinamento, quando a gente já conseguir consolidar o áudio, né? Então, quando a gente separar o áudio, segmentar ele em diversos segmentos de tamanho 512, e depois de juntar eles, né, depois de aplicar a super resolução a todos esses segmentos, a gente junta eles e a gente consegue então finalmente aplicar uma transformada de Fourier e calcular a LSD. E por fim, outra métrica de desempenho muito importante é o tempo de inferência mediano, né? Então vai ser o tempo de inferência, né? Então, da rede neural, quanto tempo leva para ela transformar uma entrada na sua saída. Então, a partir dessas métricas de desempenho, aqui está a tabela alvo, né? A gente nota que tem as 3 diferentes taxas de ampliação e a gente vai fazer uma comparação com os mesmos resultados
da interpolação spline bicúbica. Então, a gente vai também fazer uma análise estatística da base de dados para ver se não é necessário também transformar os dados antes de aplicar todo o processo de treinamento. Então, aqui a gente vê a distribuição de palavras que, segundo o dicionário Oxford, é muito parecida com a distribuição real das palavras em inglês, né? Então, aqui a gente vê aqui os conectores, né, os artigos, ou então o verbo simples is. Todos eles são muito frequentes nessa base de dados, que também é o caso da língua inglesa no cotidiano. Né? No dia a dia, essa distribuição também seria encontrada. E o conteúdo textual de cada áudio, né, ou enfim, de cada falante, ele é muito próximo. Isso é muito bom, porque significa que a rede neural não vai ficar enviesada para algum falante específico, né, para algum falante em especial. A gente vê que os falantes falam entre 2.000 a 3,6 mil palavras, mais ou menos, e a maior parte se concentra em 3.000 palavras pronunciadas. Né? Então, essa base de dados ela é bem balanceada e não contém outliers. Ela, felizmente, não vão ser necessários ser retirados alguns falantes dela. Além disso, eles também falam um número muito próximo de fonemas. Né? A maior parte fala ali entre 12.000 fonemas, mais ou menos, e eles também sempre falam uma quantidade bem próxima. Então, também é balanceado em termos de fonemas, o que é bem importante, porque senão, possivelmente, ela ficaria enviesada para algum fonema especial. Aí, então, aqui está um exemplo de áudio dessa base de dados. Né? Aqui a gente tem a forma de onda original dela e como que são as suas decimações por R igual a 2, R igual a 4 e R igual a 6. Né? Então, a decimação é o processo de subamostragem. E aqui também, o mesmo áudio, só que utilizando os espectrogramas, né? Suas visualizações. Então, a gente vê o efeito de reduzir a largura de banda neles. Então, aqui, por exemplo, quando é R igual a 2, a gente vê que a frequência máxima vista pelo sinal decimado vai ser ali por 12.000 kHz. Né? Então, a gente sabe que a taxa de amostragem é 24.000 kHz pelo teorema de amostragem de Nyquist-Shannon. Além disso, a duração dos arquivos de áudio também é muito bem distribuída. Né? Só teve 10 arquivos de áudio que continham menos de 1 segundo de duração. E quando eu inspecionei eles, quando eu escutei eles, eu notei que eles provavelmente estavam incorretos, porque não apresentavam as palavras a eles correspondidas. Então eu cortei eles fora da base de dados. Mas para o resto, está muito bem distribuído. O tamanho máximo o comprimento máximo de um desses arquivos é 17 segundos. Né? Então a rede neural também não vai ficar enviesada em algum áudio específico. Além disso, o tempo de silêncio também é muito bem distribuído. A gente vê que para a maior parte dos áudios, né, dos arquivos de áudio, o tempo de silêncio é inferior a 1% do comprimento total do áudio. Né? Então isso significa que a rede neural não vai ser, muito provavelmente ela não vai ser enviesada a aprender demais o silêncio. Né? Então, digamos que se tivesse muito tempo de silêncio nos arquivos de áudio, uma resposta possível da rede neural seria zerar todas as saídas. Né? Isso seria válido, completamente válido, porque ela estava aprendendo a partir de muito silêncio. Né? Então, com base nessa distribuição, eu optei por não fazer nenhuma mudança, nenhuma alteração nos dados, nenhum corte, né, removendo o silêncio, porque eu julguei que não fosse necessário, até porque é um pouco importante também que a rede neural aprenda a converter silêncio em silêncio. Né? Por fim, a gente tem também no espectro temporal a amplitude absoluta máxima de cada áudio. É importante verificar essa medida porque a gente também não quer que a rede neural aprenda valores muito altos. Né? Então, era descrito na descrição da base de dados que a amplitude máxima era 1, e de fato isso se confirma, o que é muito bom para a gente, porque a gente também não precisa fazer nenhuma modificação nesse sentido. Né? Além disso, a maior parte dos arquivos de áudio se concentra ali entre 0,45 de amplitude máxima, e por conta disso também foi optado não ser feita uma modificação, né,
Não foi feita uma normalização, digamos assim, da amplitude dos arquivos de áudio, porque a gente também espera que a rede neural consiga aprender bem a fazer a super resolução em arquivos de áudio em que o som é mais baixo, né? Por fim, no espectro da frequência, a gente tem tanto a frequência fundamental média, que apresenta uma distribuição normal, o que também é bom, porque ela não vai ser enviesada para alguma frequência específica, né, algum outlier. E o mesmo vale para a centroide espectral média, né, que é outra medida de tendência central da frequência. Então aqui a gente vai partir para a parte da implementação das redes neurais. Para treinar elas, foi utilizada um conjunto de treino de 100 falanges e um conjunto de teste foi de 8 falanges. E a gente, para otimizar os hiperparâmetros, a gente testou duas funções de perda diferentes e 4 funções de ativação diferentes, né? Então as funções de perda foram o erro médio absoluto e o erro médio quadrático, e a função de ativação testada foi a ReLU, a Leaky ReLU, a Swish e a Mesh aqui apresentadas. E o gráfico à direita mostra um dos exemplos, né, para uma desses treinamentos de validação. Aqui estão as funções de ativação visualizadas, então, né, a gente vê que todas elas são muito parecidas uma da outra. E aqui estão os resultados, né, bem como os hiperparâmetros, utilizados para treinar essas redes neurais durante a etapa de validação. E a gente vê que a melhor performance foi obtida utilizando a função Mesh, que é a mais recentemente desenvolvida, né, em 2019, e a melhor função de erro utilizada foi a MEI, né, o erro médio absoluto. Então, para a fase final, né, do treinamento para testar as redes neurais de fato, foi utilizada a configuração de função de ativação Mesh e a função de erro de absoluta, né, médio absoluto. E aqui está um exemplo de treinamento real, né? Então, para o treinamento foi utilizado, para cada uma dessas 12 configurações diferentes de redes neurais, foram utilizados cerca de 3.000 arquivos de áudio, né, 60 GB, e 20 épocas. Então, para as redes menores, isso levou mais ou menos 2 horas de treinamento. E para a rede maior, a UNetLorge, né, de 95 milhões de parâmetros, levou 12 horas de treinamento para cada um, né? Então, ao todo, a gente teve 42 horas de treinamento final. Além disso, a taxa de aprendizado utilizada teve decaimento, né? Ela começa num valor de 10 na menos 4 e daí ela decai de forma exponencial a cada tantos passos. E, finalmente, para a extração de resultado, aqui está o algoritmo utilizado, né? A gente não consegue, por exemplo, só com o que a gente já tem, aplicar uma rede neural no áudio. A gente precisa primeiro segmentar ele em pedaços de tamanho 512 e depois reunir eles novamente, né? Então, os passos de aplicação real, digamos assim, dessas redes neurais seria do 3 ao 6. Aqui tem um detalhe muito importante que eu não mencionei antes, que na entrada da rede neural, antes do áudio ser alimentado à rede neural, ele é primeiro passado por interpolação spline bicúbica, né? Isso é muito necessário para que o tamanho seja o mesmo, né? O tamanho da entrada seja o mesmo do tamanho da saída. E também isso acaba facilitando um pouco a rede neural. Então, basicamente, a rede neural ela aprende a melhorar a interpolação de spline bicúbica. Então, agora a gente vai partir para a análise dos resultados. E aqui estão os resultados finais. A gente vê que para R igual a 2, 4 e 6, a melhor arquitetura em termos de SNR foi a UNet. Ela obteve para R igual a 2 os valores de 27 no SNR, né, um valor médio de 27, enquanto que a Spline ela obtém só 22, mais ou menos, o que é bom, mas é baixo, né? A gente vai ver em seguida as reconstruções que foram obtidas. Mas um resultado bem interessante é que para LSD, a melhor arquitetura foi a do autoencoder. E o LSD é uma medida que está mais bem correlacionada à qualidade de áudio percebida
pelo ouvido humano. Então, para uma das métricas de desempenho, a melhor arquitetura foi o autoencoder e para outra foi a UNet. Então a gente precisa de mais uma avaliação qualitativa. Por fim, o tempo de inferência, a gente vê que claramente depende muito do tamanho e da complexidade do modelo. O tempo de inferência mediano para a UNet grande foi de quase 700 milissegundos, o que descarta ela da possibilidade de ser utilizada como aplicação em tempo real, né? A partir de 100 milissegundos, mais ou menos, que o ser humano começa a notar que tem um atraso acontecendo na ligação telefônica, por exemplo. E, enquanto isso, a spline é basicamente instantâneo, né? Leva 10 milissegundos para ser aplicado num sinal de áudio qualquer. Então, aqui estão as possíveis reconstruções em forma gráfica e eu vou agora tocar o áudio da resultante, né? Então, aqui primeiro eu vou tocar o áudio da UNet grande e aqui está o áudio original, né? Que antes de ser, enfim, subamostrado e antes de ser convertido pela rede neural. There are two problems. Daí agora eu vou tocar o áudio em que foi decimado, né? Então a versão de menor resolução dele. There are two problems. A gente vê que, mesmo conforme o gráfico, a gente perde completamente as informações das frequências maiores. Daí ele tem a gente percebe esse som como meio muffled, né? Como se ele estivesse dentro da água, digamos assim. Agora eu vou tocar o áudio da interpolação por spline. There are two problems. A gente vê que ele consegue reconstruir um pouco melhor a qualidade do áudio, mas ainda dá para notar um pouquinho que não é das melhores, né? E agora, por fim, eu vou fazer a reconstrução do melhor desses arquivos de áudio, feito pela UNet Large, como a gente pode ver no canto inferior à direita. There are two problems. E a gente nota a presença de artefatos, né? A gente nota que tem um pouquinho de ruído presente nesse áudio, que é uma possibilidade de melhoria do trabalho, né? Buscar a remoção desses ruídos aí. E eu gostaria de salientar que não é possível fazer isso utilizando um filtro passa-baixas, justamente porque o sinal, esses artefatos eles acontecem nas frequências entre 0 a 24 kHz, porque de novo, como a taxa de amostragem é de 48 kHz, a gente não consegue representar as frequências maiores, né? Então, de fato, a frequência varia entre 0 a 24. E um resultado muito interessante é que a gente consegue enxergar pelos espectrogramas resultantes que a autoencoder ela não consegue reconstruir muito bem as frequências maiores, mas ela dá um detalhe melhor nas frequências mais baixas, né, em relação à spline. Já a UNet, ela consegue sim reconstruir as frequências mais altas, e quando ela é maior, ela consegue ter um detalhamento melhor, né? Além disso, a versão menor da UNet, ela adiciona um tom ali na frequência de 4 kHz, o que é indesejado, né? Isso é um artefato, isso é um ruído que a gente não quer ter. Então a gente vê que se a gente quer uma reconstrução mais fidedigna, a melhor rede neural a ser utilizada é a UNet de 95 milhões de parâmetros. Por fim, eu vou analisar agora esses artefatos, né? Aqui está a resposta ao vazio, que é quando a UNet grande é aplicada para R igual a 4, né? Então a gente vê que na frequência de metade da frequência de Nyquist dela, né? Então 6 kHz, há esse tom adicionado completamente indesejado. E isso é uma possibilidade de melhoria, né? Seria de buscar uma forma ou uma arquitetura que não possuísse tantos artefatos enquanto ela é alimentada com silêncio, né? Porque isso aqui basicamente converte o silêncio em um tom ali de 6 kHz, mais ou menos, o que é completamente indesejado. Converte também para um tom de 24 kHz, como a gente pode ver nessa linha branca ali no topo do gráfico. Então, por fim, eu vou concluir o meu trabalho. A gente vê que
de fato, a interpolação spline não consegue reconstruir as frequências mais altas, que as arquiteturas possuem, as menores possuem baixo tempo de inferência e as maiores possuem um tempo de inferência mais alto, indesejado, que a UNet Large e a Autoencoder Small elas apresentaram a melhor qualidade percebida. Uma delas foi para SNR e a outra foi para LSD. E as redes possuem um viés, né, ao silêncio, basicamente, né, uma resposta ao silêncio, que adiciona ruído, basicamente, ao sinal. E esse ruído é indesejado e que é necessário buscar alternativas e métodos de resolver isso. Além disso, a gente vê que somente a UNet, de fato, ela reconstruiu de forma apropriada a frequência de Nyquist, né? Então aquela de 4 kHz que a gente via. Só que o tamanho menor ele adicionava esse tom completamente indesejado. E a gente consegue concluir também que a função mesh e a leak ReLU elas acabam sendo superiores à função ReLU, né? Que basicamente só essa adição desse componente negativo, a função de ativação, já consegue amplificar consideravelmente as métricas de desempenho da rede neural. E, dentre as possibilidades de melhoria ao projeto que a gente fez, são utilizar janelas maiores, né? Então de 512 para de repente 1024, 2048, então isso implica também em tamanhos maiores de rede neural. Utilizar áudios diferentes, né? Não somente áudios de voz da língua inglesa, mas também áudios de voz da língua portuguesa, ou então música, ou então sons ambientais. É também interessante avaliar diferentes tamanhos e profundidades de redes neural, né? Nesse caso do meu projeto foi avaliado só redes neurais com profundidade de 14, né? Então 7 para o decoder e 7 para o encoder, e para dois tamanhos diferentes. Além disso, a utilização de arquiteturas mais recentes é recomendada também, porque recentemente houveram muitos outros desenvolvimentos, né? Então nos últimos 2, 3 anos já tem arquiteturas completamente superiores e muito mais complexas a essas que eu apresentei. Além disso, seria interessante adicionar ruído ao áudio da entrada e buscar remover também esse ruído. Essas arquiteturas provavelmente já são capazes de fazer isso se treinadas na base de dados com ruído. Só que também, claro, o tempo necessário de treinamento seria muito maior. Além disso, seria interessante também buscar remover esses artefatos que foram gerados, né, esses artefatos indesejados. E por fim, acho que o melhor jeito que talvez poderia resultar num resultado melhor seria capturar o mesmo som utilizando dois dispositivos diferentes, um de alta definição e outro de baixa definição. E esses sinais de baixa definição seriam então convertidos pela rede neural para tentar simular esses áudios como se fossem capturados pelo microfone de alta definição, né? Então, de fato, isso seria isso simularia aquela aplicação inicial que eu mencionei, que é de melhorar basicamente o desempenho de microfones de baixa qualidade. Então, esse é o meu projeto de diplomação e eu agradeço a todos que estejam assistindo. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu não sei se para você que está assistindo é um dia, boa tarde ou boa noite, mas enfim, fica aqui o meu agradecimento por ter assistido esse vídeo até o final.